Irmãos, eu quero ler dois textos da palavra de Deus. O primeiro texto que eu quero ler nesta noite está no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, os versículos 10. E depois eu quero ler 1 Reis, capítulo 21, versículo 29. Eu quero nesta noite trazer uma palavra sobre arrependimento. Quero falar sobre arrependimento. Minha tradução é da Almeida Revista e Corrigida Fiel, né? Não sei se vai ter aí. Mas vamos ler no telão para lermos tudo em uma. Não vai dar? Então vou ler aqui na minha versão. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Ok? O meu segundo texto está no livro de 1 Reis, capítulo 21. 1 Reis, capítulo 21, versículos 29. Versículo 28 diz assim: Então a palavra do Senhor veio a Elias, tesbita Elias: Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado de seu filho. Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Diz o Senhor. Nesta noite eu quero falar sobre a luz do arrependimento. A luz do arrependimento. Senhor, eu oro em nome de Jesus e eu peço que o Senhor fale conosco, que o Senhor derrame sobre nós sua graça, derrame sobre nós seu favor, derrame sobre nós sua sabedoria, seu conhecimento, derrame sobre nós sua revelação. Nós não precisamos de um bom sermão, nem de uma boa pregação. Nós precisamos de ouvir a tua palavra. E eu oro para que a tua palavra seja liberada em nossa mente e em nosso coração. Que sejamos edificados, restaurados, curados, modificados para a glória, honra e louvor do nome de Jesus. Senhor, eu oro com ações de graças pelos méritos que há no nome de Jesus, o Filho de Deus. Amém. Irmãos, enquanto eu estava orando ao Senhor sobre essa palavra que Deus me deu no decorrer dessa semana, eu estava pensando, refletindo sobre essa questão que envolve a luz do arrependimento. E é notório, é perceptível que boa parte dos crentes, boa parte do povo de Deus ainda não compreendeu com profundidade o processo do arrependimento, ou a proposta do arrependimento. A palavra arrependimento, tanto no hebraico quanto no grego, tem a ideia de voltar-se, de voltar para Deus. Arrependimento é a ideia de fazer uma volta completa e tomar uma nova rota, um novo caminho. E boa parte dos crentes não tem percebido, não tem compreendido profundamente a questão que envolve o arrependimento. Mas o arrependimento é um princípio pelo qual nós podemos acessar a Deus. Ninguém pode acessar a Deus se não compreender o princípio do arrependimento. O arrependimento foi uma ferramenta estabelecida pelo Senhor
E muitos profetas vieram com essa mensagem. Poderia falar de muitos deles, mas gostaria de falar principalmente de João o Batista. João o Batista foi um dos profetas que falou muito sobre o arrependimento. E ele foi considerado por Jesus o maior dos pregadores. Jesus disse que João o Batista foi o maior homem que já existiu na terra, depois, claro, de Cristo. E João veio com essa mensagem: arrependei-vos. Era uma palavra profética, uma palavra seca, uma palavra pesada, uma palavra que quando caía nos corações gerava algum nível de quebrantamento e de mudança interna para que as pessoas voltassem a Deus. Mas Jesus, nos seus dias, também nos falou muito sobre o arrependimento. Inclusive Jesus contou uma parábola. Essa parábola está no livro de Mateus, no capítulo 21, versículo 29. Mateus capítulo 21, versículo 29 é o texto que eu quero usar como referência. E Jesus contou uma parábola que um pai tinha 2 filhos. E ele chegou para o primeiro filho e disse: meu filho, vá trabalhar na minha vinha. E ele disse: eu não vou. Mas logo em seguida ele se arrependeu e foi. E ele chegou para o outro filho e disse: meu filho, vá trabalhar na minha vinha. Ele disse: eu vou, mas não foi. E Jesus contou a parábola para nos ensinar sobre a luz que há por trás do arrependimento. E Jesus conclui a sua parábola fazendo uma pergunta: qual dos 2 filhos fez a vontade do pai? Aquele que se arrependeu. Então, o arrependimento tem dentro de si, dentro dessa palavra, há uma luz. E a luz que brilha dentro dela é o próprio Deus. E toda pessoa que quer voltar-se para Deus precisa passar pelo processo do arrependimento, precisa dar passos para o arrependimento. Mas nós também observamos que nessa parábola dos 2 jovens, que o arrependimento mexe conosco, porque tem coisas, irmãos, que nós não queremos fazer. E provavelmente você está aqui nesta noite e na sua vida tem coisas que você não quer fazer. E Deus vai te convencer, através da luz do arrependimento, a fazer aquilo que você não quer fazer. E bem-aventurado é aquele que se permite ser moldado por Deus, por essa luz. Porque essa luz vem de uma fonte. Mas nem todos os crentes compreendem muito bem essa questão que envolve a luz do arrependimento. Nem todos os crentes estão muito bem familiarizados com isso. Inclusive alguns pensam que arrependimento é apenas uma vez. Mas eu quero te contar um segredo nesta noite. O arrependimento deve ser uma disciplina. Deve ser algo cotidiano. Deve ser algo que você pratica sempre. O arrependimento é um princípio espiritual, e como princípio espiritual, toda vez que você o praticar, você estará recebendo muito de Deus. E você não pode ir a Deus sem passar pelo processo de arrependimento. Nós observamos que o arrependimento é esse caminho pelo qual nós fazemos coisas que não queremos, baseado na parábola dos 2 filhos, que é o meu primeiro ponto para esta noite. Fazemos coisas que nós não queremos, mas
Deus nos convence, Deus nos permite entender seu plano, seu propósito, sua vontade. Mas nem todos os crentes estão assim muito bem familiarizados com o arrependimento. E eu quero trazer aqui para a minha ministração desta noite duas pessoas que não estavam bem familiarizadas com o arrependimento. O primeiro personagem que eu quero trazer, ele era crente. Por incrível que pareça, ele era profeta. É Jonas. Jonas era profeta do Senhor. E Jonas é um livro interessante. Eu não vou pregar sobre todo o livro hoje, mas eu quero falar só sobre o aspecto do arrependimento. Jonas é o tipo de crente que Deus deseja que você não seja. Amém? Todas as vezes que você pensar em Jonas, você pensa em Jonas tendo em mente que é o tipo de crente que Deus não quer. Porque é o crente que está fugindo da vontade de Deus. É o crente que é egoísta, mesquinho e que só pensa em si mesmo. E que pensa que a salvação é só para ele, que a vitória é só para ele e que a bênção é só para ele. Então, o Jonas é um tipo de crente que não entende de arrependimento. Deus recebe diante de si os pecados de uma cidade de 120 mil pessoas. E Deus então vai a Jonas e diz: Jonas, levanta, vai à cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade chegou a mim e eu não posso lidar com essa maldade. Por causa da maldade eu vou destruir a cidade. Então você levanta e vai lá e prega a Nínive, para que Nínive se arrependa. E Jonas foge da presença do Senhor. Ele pega um navio e embarca para uma direção oposta de onde estava a cidade. Mas Deus encontra um jeito de fazer Jonas voltar ao caminho. E Deus envia um vendaval. E Deus sopra contra a embarcação na qual Jonas estava embarcado. E Jonas é lançado no mar, engolido por um grande peixe. E depois que o peixe lança Jonas em terra, Jonas vai até a cidade de Nínive, agora com uma segunda palavra que Deus havia lhe dado, e ele prega para aquela cidade. Ele diz: olha, a cidade dentro de 40 dias será destruída. E a mensagem de Jonas, mesmo ele não acreditando, fez efeito, porque foi mandada por Deus. Fez efeito. As pessoas receberam a mensagem de Jonas, e a mensagem chegou aos nobres da cidade, chegou ao rei da cidade. E o rei da cidade estabeleceu um jejum de 3 dias para homens, animais, mulheres, crianças e até mesmo os animais. E o jejum que a cidade de Nínive fez significa arrependimento. Esse jejum e essa consagração que a cidade fez subiu aos céus, chegou diante do Senhor. E Deus recebeu a consagração da cidade. Em Jonas capítulo 3, versículo 19, Deus fala para Jonas. Deus disse: olha, Jonas, já que a cidade se arrependeu, já que a cidade mudou de atitude, eu não vou destruir mais a cidade, não. Eu não quero destruir a cidade. E Jonas fica bravo. Jonas falou assim: Senhor, que negócio é esse que o Senhor não vai destruir a cidade? O Senhor havia me dito que ia destruir a cidade, e agora o Senhor... Era isso que eu pensava quando estava lá na minha terra. Deus é Deus tão bom, tão milagroso, tão maravilhoso, tão bom, que Ele não vai destruir a cidade. Então era isso que eu pensava, foi por isso que eu fugi da sua presença. Diz a Bíblia que Jonas então foi para a região leste da cidade, e Jonas construiu para si um abrigo. E Jonas não acreditou que Deus não ia destruir a cidade. Ele acreditou que Deus ia destruir a cidade. Então, Jonas está lá esperando Deus destruir a cidade. Só que Deus resolveu poupar a cidade.
E Jonas então constrói para si um abrigo. E então fica lá debaixo do abrigo esperando Deus destruir a cidade. Ele pregou o arrependimento, mas ele não acreditava que Deus ia ouvir o arrependimento. Mas o arrependimento tem luz em si próprio. Quando alguém se arrepende, Deus ouve, Deus vê e Deus muda os decretos. Deus ouve, Deus vê e Deus muda os decretos. O decreto era de destruição, agora vem um decreto de vitória e de livramento. E Jonas então vai para um lado e fica lá debaixo do seu abrigo. A Bíblia diz que Deus mandou um vento oriental e o vento começou a queimar a cabeça de Jonas. E então Deus fez uma coisa interessante. Deus fez crescer uma árvore. A árvore nasceu em um dia, cresceu e gerou sombra para Jonas. E Jonas ficou debaixo da árvore. E Jonas ficou confortável debaixo da árvore. E o sol parou de queimar a sua cabeça. E Jonas estava lá tranquilo debaixo da árvore, mas estava esperando ainda a cidade ser destruída. Só que Deus já havia mudado o decreto da cidade. Porque o arrependimento muda decretos de falência, decreto de destruição, decreto de morte. O arrependimento muda. E Jonas está esperando Deus cumprir o decreto de destruição, só que Deus já havia mudado. E Jonas é um crente que não entende de arrependimento. Ele não entende. E então aquela árvore vem sobre a cabeça de Jonas e faz uma sombra, e Jonas fica tranquilo. Só que na manhã seguinte Deus mandou um bichinho, e o bichinho veio e comeu a raiz da árvore, a árvore secou, e Jonas ficou irado, e Jonas ficou brabo. E Deus então vem conversar com Jonas. Deus diz: Jonas, por que você está irado? Por que você está brabo? E Jonas diz: Senhor, o Senhor matou a árvore que protegia a minha cabeça, e eu agora estou aqui queimando no sol. O Senhor matou a árvore. Deus disse: Jonas, você está com pena de uma árvore que nasceu em um dia, que cresceu em um dia e que morreu em um dia. Mas você não tem misericórdia de 120 mil homens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Muitos crentes não entendem o arrependimento. Jonas era um tipo de crente que não sabia entender o arrependimento. Mas nós temos um segundo caso na Bíblia de um outro crente que não entende o arrependimento. Em Lucas capítulo 15, versículo 28. Lucas capítulo 15 foi o texto que eu preguei na semana passada, falando sobre a história do filho pródigo. E eu não entrei nessa parte na semana passada. Quantos estavam aqui domingo passado? Levante a mão. Então você vai lembrar. Eu falei apenas da primeira parte, do filho que foi e desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Mas além daquele filho que foi para uma terra longínqua e gastou os bens do seu pai vivendo de maneira irresponsável, ficou um filho em casa. E esse filho que ficou em casa era crente. Ele era um crente tão fiel que ele nunca havia quebrado um dos mandamentos de seu pai. Mas quando o seu irmão, que gastou os bens com as meretrizes, voltou sujo, fedido, derrotado, mas o seu pai corre e lança-lhe ao pescoço, abraça esse menino, coloca um sapato novo nos pés dele, um anel na mão e uma veste nova. Esse crente que está em casa, que não entende de arrependimento, fica indignado. Uma igreja que não entende de arrependimento. Esse jovem prefigura a igreja que está na casa do pai, mas não sabe o que é arrependimento e não conhece a luz do arrependimento. Mas o arrependimento é um princípio. É um princípio para mudar a situação. Não é para arrepender apenas uma vez na vida e nunca mais tocar no assunto. Não, é para voltar ao assunto repetidas vezes, quantas vezes necessário for,
para acessar o mais profundo do coração de Deus, porque o arrependimento faz você ter acesso ao mais profundo do coração de Deus. E então o pai sai para aquele menino e diz: olha, não era necessário, meu filho, nos alegrar, porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa festa é para ele. Eu estou fazendo uma festa para aquele que se arrependeu dos seus pecados. E eu gosto de celebrar pessoas que se arrependem de seus pecados. Para pessoas que se arrependem dos seus pecados, eu costumo fazer uma nova aliança, colocar um anel no seu dedo. Eu costumo dar festa, celebrar festa. Eu costumo dar sapato novo e mudar a história dessa pessoa. Mas aquele crente não entendeu, ele ficou indignado. O pai saiu e insistiu com ele: volta, meu filho, vamos entrar, vamos participar da festa. Ele não quis participar da festa, porque muitos crentes não sabem como se processa o arrependimento. E talvez você diga: pastor, e os pastores sabem como se processa o arrependimento? Os pastores têm uma grande batalha quando se trata do fator arrependimento, porque os pastores sabem que o arrependimento de Deus é instantâneo, imediato, na hora que Deus responde o arrependimento instantaneamente, na hora. Mas os pastores estão debaixo de uma cruz e de um aperto muito grande, porque a maioria da igreja não entende o papel do arrependimento. Então ela acha que precisa passar muito tempo, ela acha que precisa punir, porque nós trazemos dentro de nós a ideia da punição. Talvez você diga: pastor, e não existe nessa questão que envolve o arrependimento a questão do julgamento e da punição? Existe, eu vou entrar nele daqui a pouco, mas é um pouco mais adiante, tá bom? Eu vou aprofundar com você esse assunto. Mas a maioria da igreja não entende que Deus é benigno e não entende esse processo de arrependimento. Mas o arrependimento é imediato, instantâneo. Deus responde instantaneamente, imediatamente, e Deus não coloca nenhum obstáculo, e independe do que a pessoa cometeu, pecadinho ou pecadão, independe. Na verdade, o arrependimento é uma disciplina e nós precisamos crescer nela e avançar nela. Em 1 Reis, no capítulo 21, nós temos aqui um crente que entende de arrependimento. O crente que entende de arrependimento em 1 Reis, capítulo 21, é Elias de Tisbé. Elias entende de arrependimento. Havia uma vinha que ficava à fronteira com o palácio de Acabe. Essa vinha é chamada vinha de Nabote. E Acabe desejou possuir a vinha de Nabote. E ele foi então até Nabote e disse: Nabote, eu gostaria de adquirir a sua vinha. Vende-me a sua vinha. Eu darei a sua vinha o valor que você quiser. Pagarei até mais caro do que o que você quiser. Darei a você outra propriedade em qualquer lugar que você escolher. Eu darei a você o quanto você pedir, eu dou por essa vinha. Só que o Nabote tinha uma coisa que Deus deu a todo homem. Todo homem tem o que Deus tinha dado a Nabote: livre-arbítrio. E Nabote disse: não darei a minha vinha a você por preço nenhum, porque eu jamais negociarei a herança dos meus pais. E Acabe ficou mal, porque Acabe era um tipo de pessoa que tem a alma doente. Acabe é um tipo de pessoa que não sabe estabelecer limite para si mesmo
E quando ele não tem o que ele não consegue, ele fica aborrecido, ele fica mal. E Deus deu a Acabe o trono de Israel, Deus deu a ele as terras de Israel, mas Deus não deu a Acabe a vinha de Nabote, estava ao lado da cerca dele. Se você já viveu bastante, você sabe que tem muitas coisas que Deus te dá e tem coisas que Deus não te dá. E você pode chorar o tanto que quiser chorar, que Deus não te dá. Mas tem coisas que Deus te dá. Deus deu a Acabe todo Israel, mas não deu a ele a vinha de Nabote. E então Acabe volta para casa e começa a chorar, e ele fica aborrecido, e ele deita na sua cama, e ele fica triste, e ele não come, e as pessoas vêm a ele e dizem: o que está acontecendo com você? Ele diz: eu fui. A sua esposa entra, Jezabel, gente boa, gente fina, boa pessoa, né? Jezabel então vem e diz: o que aconteceu com você? Por que você está triste? Ele diz: olha, eu fui a Nabote, pedi a ele para comprar vinha, falei assim, negociei, ofereci, dei tudo que podia ser oferecido, e ele não quer me dar a vinha. E ela diz: não fica triste, eu sei como resolver esse problema. E ela então foi lá, e ela era maligna ao extremo, e ela pegou cartas, assinou com o anel do rei e mandou para as autoridades da cidade de Nabote, e disse para ele: coloque ele diante de os acusadores falsos, diz que ele amaldiçoou o rei, amaldiçoou Deus, apedreja ele para que morra. E assim as autoridades de onde Nabote morava o acusaram e o mataram e o apedrejaram. E então, depois que comunicaram a Jezabel dizendo: Nabote morreu, ela então chamou seu marido e diz: olha, vai possuir a vinha é sua agora, pode tomar posse dela. E ele foi tomar posse da vinha, ele foi lá ver a vinha. E quando ele foi lá ver a vinha, Deus então levantou um profeta. Esse profeta era Elias. E Deus disse: Elias, vai lá encontrar com Acabe e diga para ele que eu vou trazer uma desgraça sobre o reino dele, que a geração dele será passada ao fio da espada, que a miséria vai entrar no reino dele, que ele será morto, e Jezabel será morta, que o mal vai acontecer. E eu quero dizer para você que esse homem não era crente, e não se converteu também, tá bom? Ele não se converteu. Mas a Bíblia diz que quando Acabe ouviu isso, Acabe mudou de postura, Acabe mudou de atitude. A Bíblia diz que ele vestiu de pano, saco e cinza. E a Bíblia diz que ele começou a andar humildemente diante de Deus. E Elias está esperando o cumprimento da parte de Deus, diferente de Jonas. Elias está esperando, então Deus vem a Elias, Deus diz: Elias, quero te mostrar uma coisa. Acabe não é mais o mesmo. Acabe anda diante de mim humildemente. E porque ele anda humildemente diante de mim, eu não vou trazer o mal que farei que traria, porque humilhação muda decretos. Aquele que se humilha acessa um nível de luz, é uma luz divina que muda os decretos. E talvez você diga: pastor, ele se converteu? Não se converteu, mas acerca daquele assunto, qual era o assunto em tela? A vinha de Nabote, o assassinato de Nabote, a terra que ele se apropriou, que não era dele. Aprenda uma lição: tudo que Deus te dá é seu, e você pode usufruir como quiser. Aquilo que Deus não te der, não coloque a mão. Se você colocar a mão naquilo que não é seu, você vai ter problema. Acabe está tendo um problema, porque ele colocou a mão em algo que Deus não havia dado. Mas ele se arrepende. Ele anda humildemente diante do Senhor, e Deus fala para Elias: Elias, olha como Acabe está agora.
E é interessante, Elias é um crente maduro. Elias entende o processo do arrependimento. E Elias aceita e diz: Deus, tranquilo, é o Senhor que decide. Se o Senhor está decidindo que Acabe não vai sofrer consequências por causa do seu erro, então Acabe fez alguma coisa que tocou o Senhor. Acabe mexeu em alguma coisa que tocou o Senhor. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza segundo o mundo opera para a morte. Então nós sabemos pela Bíblia que há crentes que entendem o arrependimento. Elias é alguém que entende do arrependimento. Jesus conta uma parábola para nos ensinar que nós precisamos, no processo de arrependimento, fazer coisas que nós não queremos fazer, porque nós entendemos e acessamos um nível de luz que veio do Pai, e o Pai fala conosco. Então a gente diz que não faria, mas a gente muda de opinião no decorrer da caminhada e diz: Deus, eu falei que não faria, mas eu percebo no meu espírito que o Senhor quer que eu faça isso, então eu farei o que o Senhor quer e não o que eu quero. Quantos estão entendendo? Digo amém. Então, no decorrer do processo, Deus vai ministrar você. 2 Coríntios 7:10 diz que é uma tristeza segundo Deus, é um agir segundo Deus, é um operar segundo Deus, é um manifestar segundo Deus. Eu quero avançar com você sobre isso, para que você entre debaixo dessa bênção de Deus, entre debaixo desse favor de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25, Paulo, instruindo a Timóteo, ele diz: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará o arrependimento para conhecer a verdade. Paulo aprofunda a ideia, e Paulo diz: olha, a questão que envolve o arrependimento pode ser acessado se alguém for instruído com mansidão. Alguém que está resistindo, mas precisa ser instruído com mansidão. Ele usa uma ferramenta de instrução e instrução com mansidão. Esse padrão de instrução e instrução debaixo de mansidão não se aplica a todas as pessoas. Amém? Amém? Não se aplica a todas as pessoas. Esse padrão de instrução com mansidão, para que a pessoa venha conhecer a verdade através do arrependimento, se aplica a pessoas que estão iniciando na caminhada ou que não conhecem o Senhor. Amém? Esse padrão de instrução com mansidão e de instrução aos que estão resistindo, para que Deus lhes conceda o arrependimento, para que eles cheguem à verdade. A verdade é luz, amém? Toda vez que eu ando na verdade, eu estou iluminado, amém? Então toda vez que eu ando na verdade, eu estou debaixo da luz de Deus, e essa luz pode ser acessada na medida em que a pessoa é instruída. Mas quando nós avançamos sobre esse assunto, nós percebemos que há esses dois padrões na Bíblia. Um padrão de instrução para pessoas novas. Atos capítulo 17, versículo 30, está escrito: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. É um padrão para os novos, amém? Amém? É um padrão para quem está iniciando a caminhada. Diz: Deus manda que se arrependa, Deus manda que instrua com mansidão, a fim de que conheçam a verdade. Deus faz com que essas pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Em Romanos capítulo 2, versículo 4, Paulo aprofunda essa ideia para pessoas novas, e ele diz assim: ou desprezas tuas riquezas, da sua benignidade e a paciência e a longanimidade, ignorando a benignidade de Deus que leva ao arrependimento? Então Paulo aprofunda essa ideia dizendo que o arrependimento é fruto da riqueza da benignidade de Deus. O que é o arrependimento?
um fruto da riqueza, da benignidade de Deus, que nós o acessamos mediante a instrução e a correção dos caminhos. Quando nos é ministrado com mansidão, e essa mansidão é um princípio para aqueles que ainda não conhecem a verdade, para aqueles que ainda estão presos. Acabe recebeu o livramento debaixo desse princípio. Ele era alguém que não conhecia a verdade, ok? Ele recebeu o livramento debaixo desse princípio. E talvez você esteja se perguntando: pastor, mas fica sempre fácil assim? É sempre fácil assim? Deus não leva em conta o tempo da ignorância, Deus não pesa, Deus não cobra, é tudo legal assim, é tudo nesse nível? Quero dizer para você uma coisa, que há um segundo padrão para o arrependimento. E esse segundo padrão para o arrependimento é um padrão onde Deus trabalha conosco dentro de uma outra perspectiva. Essa perspectiva você vai encontrar ela nas cartas apocalípticas. Eu separei uma carta para a gente pensar. E Apocalipse capítulo 2, eu vou ler com você dos versículos 18 a 25, para a gente pensar em uma carta, em um padrão. Aqui é um outro padrão de arrependimento. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras. Ele tinha obras, amém? E o amor, ele era amoroso, amém? E o serviço, ele tinha muito serviço, amém? E a fé, ele tinha muita fé, amém? E também conhecia a paciência. Glória a Deus, esse pastor era um cara bom, fala a verdade, amém? Era um cara bom, o cara tinha fé, o cara era amoroso, o cara tinha boas obras, o cara tinha serviço, o cara era paciente. E olha o que acontece com esse pastor: e que as tuas últimas obras são mais. O cara está trabalhando mais agora do que quando começou. Quem não quer servir um cara desse? Fala a verdade. O cara é bom. Vamos em frente. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. O que é que Deus tem contra ele? Que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam sacrifícios da idolatria. Versículo 21. Dê-lhe tempo para que você se arrependesse da sua fornicação, e ela não se arrependeu. Deus dá um tempo para que se arrepender, mas a pessoa não se arrepende. Aí o que acontece? Vamos em frente. Eis que a porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá uma grande, se não se arrepender das suas obras. Agora a coisa pegou, né? Agora a coisa ficou feia. Deus disse: eu vou colocar na doença, eu vou permitir que um espírito de doença entre. Mas é interessante como o texto termina: se não se arrepender. Se não se arrepender. Mas e se arrepender? Se arrepender, recebe o livramento, quebra o jugo, quebra o mal, destrói o mal, arrebenta com o mal e recebe a vitória de Deus. Recebe a vitória de Deus. E talvez você diga: pastor, então o que vai acontecer? Eu quero ir até o versículo 25. Pode ir para o versículo 23. E eu destruirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou o Senhor, aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei cada um de vocês segundo as vossas obras. Versículo 24. Mas eu digo a vós, aos que restantes, que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, e as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Versículo 25. Mas o que tendes retém até que eu venha.
Resumindo a história da igreja de Tiatira, tinha uma parte da igreja que era fiel, e tinha uma parte da igreja que estava seguindo uma doutrina demoníaca. E aqui vem uma coisa interessante. Ali havia um trono de Satanás, diz a Bíblia, que naquele lugar havia um trono de Satanás e que havia doutrinas demoníacas naquele lugar. E talvez você diga, pastor, e aí? E não se arrependeram? Então eu quero aprofundar com você nesta noite sobre essa questão do arrependimento. Arrependimento não é apenas em uma área da vida. Qual era o problema então, pastor, dessa igreja? Qual era o problema desse pastor? O problema é que ele estava sendo paciente com o erro. E nós não podemos ser tolerantes com o pecado. Deus não permite que nós sejamos tolerantes com o pecado. Então o que Deus espera, pastor? Deus espera que você se arrependa hoje, agora, nesta noite, ao ouvir esta palavra. Que não deixe para depois, que não deixe para amanhã, mas que se arrependa hoje. E de repente Deus vai tocar lá no mais profundo do seu ser. Eu gosto de Apocalipse capítulo 2, porque Deus diz assim: eu sondo as entranhas. Ninguém pode sondar suas entranhas a não ser um médico. Se você for no médico, não é verdade? A não ser Deus e a não ser você. Só que você pode sondar suas entranhas. Você pode saber o que está aí dentro do seu espírito. E há uma conexão entre o seu espírito e o espírito de Deus. E você sabe o que está dentro de você que precisa ser acertado, que precisa ser endireitado, que precisa ser corrigido, que precisa entrar no prumo e que precisa passar por um ajuste. E talvez você diga, pastor, mas como é que eu faço? O que é que eu tenho que fazer? 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, a Bíblia diz que Deus permite que a tristeza gerada pelo Espírito Santo, manifestada pelo Espírito Santo, opere esse processo de salvação dentro de nós e nos convença dos nossos erros. E vamos mudar, porque Deus falou aqui dentro que eu tenho que mudar. Não foi porque o homem falou, Deus falou comigo que eu preciso mudar e eu vou mudar, porque Deus sonda as minhas entranhas, conhece o meu interior e Deus me diz que eu preciso mudar acerca desse assunto. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Deus fala uma coisa para uma das igrejas e ele diz assim: arrepende-te. Eu castigo todos aqueles a quem eu amo, eu repreendo. Todos aqueles a quem eu amo, eu corrijo. Troque a palavra castigo por correção, por disciplina. Ele repreende, porque Ele ama, e Ele espera uma coisa de nós: que nós sejamos zelosos com aquilo que Ele nos falou, com aquilo que Ele nos ministrou, e possamos arrepender, mudar. Nós temos o exemplo dos dois meninos. O pai diz, vai trabalhar na minha vinha. Ele diz, eu não vou. E o seu sistema diz, eu não quero ir trabalhar na vinha. O seu sistema diz, o sol está quente. O seu sistema diz, hoje eu estou com preguiça. O seu sistema diz, hoje eu gostaria de assistir Netflix. O
Seu sistema diz: não, eu gostaria mesmo hoje de ficar no videogame. O seu sistema diz: não, hoje eu gostaria de ir para a praia. Mas o seu pai diz: não, eu gosto que você vai para a vinha. Meu negócio é vinha, eu gosto de mexer com vinha. Meu negócio é trabalhar na vinha, e eu quero que você vá para a vinha. E fica aquela voz dentro dele. E ele diz: não, mas eu gosto mesmo é de ir para a praia, eu gosto é de curtir, eu gosto é de assistir Netflix, eu gosto é de viver uma vida folgada, regalada, sem compromisso. Eu não gosto de ter horário, eu não gosto de colocar uniforme, eu não quero essa questão de ir para a vinha. A vinha é muito espinhenta, é muito trabalho, é muita angústia, eu não quero isso. Mas ele reflete, ele diz: não, é a voz do meu pai, é o meu pai que está me chamando, é o meu pai que está falando comigo. Eu não estou querendo ir, mas meu pai falou comigo, o meu pai me deu uma direção, e eu amo meu pai, e eu vou responder ao meu pai. E eu tirei ao meu pai eu não iria, mas foi o Senhor que falou comigo, então eu irei porque o Senhor falou comigo. Nós temos um segundo ponto, que é o ponto do profeta. O profeta que não é um modelo para a gente. Ele vai lá e prega, e ele espera que a cidade seja destruída. Ele prega para que eles se arrependam, eles se arrependem, e ele espera que ela seja destruída. E Deus disse: você não é dos meus, você não pensa como eu penso. Todas as vezes que eu envio a palavra arrependimento, eu estou querendo uma mudança da pessoa. E quando essa pessoa entende a palavra arrependimento e muda, eu libero sobre ela decreto de vitória e de bênção sobre ela. É assim que eu ajo, é assim que eu opero, é assim que eu funciono. Elias entende muito bem isso. E quando então Deus fala: olha, Acabe mudou. Não mudou em todas as coisas, mas naquele assunto da vinha de Nabote, ele se arrependeu mesmo. Naquele assunto lá da vinha de Nabote, que ele fez o que não devia, naquele assunto ele mudou mesmo. Então, o mal que eu iria trazer era por causa daquele assunto. Não vou trazer agora, porque eu respondo ao arrependimento imediatamente, instantaneamente. E Elias, o profeta, é maduro, e ele diz: Deus, então tá bom, está certo, protege ele, guarda ele. E talvez você esteja se perguntando: pastor, o que é necessário para se arrepender? Judas não conseguiu se arrepender. Judas traiu Jesus e não conseguiu se arrepender. Ele vai ao templo e lança as moedas de prata no templo, e ele sai e vai se enforcar. O que Judas sentiu não foi arrependimento, foi uma tristeza segundo o mundo. Porque o pecado ele afeta o homem. Afeta do ponto de vista de Deus e do ponto de vista propriamente humano. E Judas sentiu uma dor terrível ao trair Jesus, mas ele não se arrependeu, porque o arrependimento significa voltar-se. Ele não voltou para Deus. Toda dor que você sente e não volta, não é arrependimento, é remorso. Essa dor que a pessoa sente que está errado, mas não volta, é uma tristeza segundo o mundo, é segundo os padrões humanos. Mas a tristeza gerada pelo Espírito, ela faz com que a pessoa volte, porque você sabe, papai está te chamando, e você vai responder a papai que está te chamando. Você não quer trabalhar na vinha, você não quer aceitar o que está passando, mas Deus está te ministrando e te levando ao arrependimento. Jesus disse em Lucas capítulo 15, versículo 7: digo-vos que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus estava dizendo: quando há arrependimento, os céus celebra, os céus faz festa, os céus bate palma, os céus recebe. Ele diz: quando um pecador se arrepende, quando há arrependimento, quando há mudança, há uma festa tremenda no céu.
A luz do arrependimento é por quê? Pastor, mas e por que aquele julgamento para o pastor da igreja de Tiatira foi tão duro? Porque Tiago diz: não sejais muitos de vós mestres, sabendo que recebereis o mais duro juízo. O julgamento nunca será igual. Sabe por quê? Porque o julgamento será segundo o padrão de conhecimento que você tem. E sabe por que eu estou tocando nesse ponto? Porque o Espírito Santo está me mostrando aqui dezenas de pessoas que já conhecem a Deus bastante, para tomar uma atitude de arrependimento e mudança radical hoje. Não há mais necessidade de que ninguém lhe pregue. O que você já ouviu já é mais do que o suficiente para dizer: Deus, eu me rendo e eu me arrependo e eu me humilho diante das suas mãos para acessar sua luz e sua vitória. Se coloque de pé.